Olá, tudo bem? Que bom ter você comigo. Eu gostaria de conversar contigo a respeito do medo de encontrar o passado. Muitas pessoas têm medo de encontrar o passado e eu gostaria de conversar contigo nesse momento. Medo de encontrar o passado. Certamente, muitas pessoas têm. Por quê? Porque talvez causou tanta cicatriz, tanta mágoa no seu coração, que quando elas olham para o seu passado, aquilo acaba abrindo talvez ferida ou um sentimento de dor que já foi, parece que momentaneamente até ultrapassado, aquilo nem existe mais. Pessoas têm medo de olhar para trás, porque lembram circunstâncias onde elas passaram por muita dor, foram feridas. Quem sabe muitas pessoas feriram outras e determinada circunstância elas preferem esquecer porque aquilo faz elas se sentirem mal, ruim. Infelizmente muitas pessoas passam por isso. Não sei se você já passou por esta sensação ou por uma circunstância como essa. A palavra de Deus, ela nos mostra que um homem, ele passou por um momento em que ele gostaria de esquecer. E mais, infelizmente, ele tinha duas opções: ou seguir a sua vida ou voltar atrás. Jacó. Quem não ouviu falar de Jacó? Um homem, no início da sua vida, ele rouba o direito de ser primogênito do seu irmão. Acaba que ele fica inimigo praticamente do seu irmão. E ele sai praticamente fugido da casa do seu pai. E ele vai para uma terra distante para tentar reconstruir a sua vida porque as circunstâncias não estão boas. Acontece que o tempo passa, 20 anos depois, esse homem está casado, tem filhos, tem uma família, e ele vai consultar a Deus porque lá as circunstâncias não estão indo bem. E o que Deus diz para ele? Deus diz: você precisa voltar para a casa do teu pai. Tudo certo? Talvez seria a coisa que ele mais gostaria que acontecesse. Só tem um detalhe: se ele voltasse para a casa do pai dele, ele deveria de encontrar com o passado que ele queria esquecer, que ele temia, que aquilo para ele talvez era algo extremamente doloroso, empecilho ele voltar atrás, talvez uma circunstância que ele humanamente pensava: eu não tenho como reconstruir. Ele escolheu obedecer a Deus. É interessante, às vezes nós temos essas duas opções: obedecer a Deus ou escolher o que manda o nosso coração. O detalhe é que se nós escolhermos o que diz o nosso coração, nunca nós daremos bem no nosso futuro. Se nós ouvirmos a Deus, sempre estaremos fazendo a melhor opção para a nossa vida e também para a nossa família. Pois bem, ele toma a sua família e põe-se a caminho de voltar. Em determinado momento ele convida pessoas que estão com ele e diz: vão encontrar meu irmão e avisem que eu estou indo encontrar ele. É o que nos diz a palavra de Deus em Gênesis, no capítulo de número 32 e o verso de número 6. E os mensageiros tornaram a Jacó, dizendo: fomos a teu irmão Esaú. Também ele vem encontrar-te, 400 varões com ele. Então Jacó temeu muito e angustiou-se naquele momento. Vejam, qual é o irmão que, sabendo que o seu irmão vai encontrar ele, mobiliza 400 homens para encontrá-lo? Provavelmente Esaú não estava de bom intuito. Quem sabe Esaú lembrou um tempo em que ele foi logrado, roubado, e ele infelizmente se sentiu tão ruim que ele talvez teve até dificuldade para construir a sua vida. Jacó, entendendo a circunstância que está, fica muito apavorado. Ele reparte a caravana, a sua família, em grupos.
E ele separa alguns presentes para enviar para o seu irmão. No seu coração, ele achava que ele poderia comprar o perdão do seu irmão. Infelizmente, perdão e lealdade são coisas que não se pode comprar. Mas sorte de Jacó é que após ele separar presentes e enviar para o seu irmão, ele resolve de fazer uma oração. Talvez ele deveria de ter feito ao contrário, orar primeiro e depois enviar presentes. Mas enfim, ele vai falar com Deus e vai pedir uma direção de Deus. A palavra de Deus nos fala do Vale de Jaboque. Todos nós já ouvimos falar do Vale de Jaboque, se não, em algum momento vai ouvir. Onde um homem encontrou com Deus, se agarrou com Deus e lutou com Deus, até que Deus revelasse para ele algo extremamente doloroso para o próprio Jacó. Em determinado momento, Deus pergunta para ele: quem é você? Mais de uma vez, Jacó olha para a figura da presença de Deus e diz: eu sou Jacó, depois de muita luta. Por que ele relutava tanto em falar o seu nome? Porque o seu nome quer dizer aquele que rouba, suplantador. E levava ele no seu nome a natureza, a circunstância que ele havia deixado no passado e que ele talvez não queria encontrar, que era olhar novamente para o espelho e ver algo que ele tinha se arrependido e hoje, já mais maduro, talvez ele nem gostaria de ter feito. Quando Deus, encontrando com ele naquela circunstância, percebe que o coração dele não é mais um coração de um suplantador. Não é o coração de um homem que deseja roubar outro. É o coração de um homem que está arrependido e gostaria de fazer as coisas de uma forma correta. Então Deus muda o nome dele para Israel, pai de multidões. E o Senhor determina que estaria indo com ele, abençoando e prosperando ele em toda a sua caminhada. Um homem que não tinha fé e que resolveu comprar o perdão do seu irmão com presentes, agora tem fé no coração e põe-se a caminho. É interessante que ele sai daquele vale machucado, parece que, mas ele sai com o coração com muita convicção. Quantos de nós estamos talvez com medo de encontrar um membro da nossa família, ir voltar talvez para uma cidade onde nós sofremos muito, um patrão que te lesou, talvez um casamento em que foi desfeito, mas o relacionamento está entre os filhos e cada vez que há de ter que ter um contato, talvez esse é o pior dia da semana. Eu não sei que dor tu tem por causa de uma briga, de uma discussão, quem sabe por alguém que roubou algo teu, gerou raiva, descontentamento, mas quem sabe você não está com medo de voltar atrás e encarar o teu passado, e você sabe que você precisa voltar para que as coisas andem. Eu quero te convidar, você a olhar para o teu passado. E se você precisa voltar lá atrás para reparar alguma coisa, eu quero te convidar a você buscar da parte de Deus uma direção. Tenha certeza que se Deus está contigo e Deus te direcionar, você não só vai encontrar o teu passado, como você vai encontrar lá, não só um perdão que precisa o teu coração para tu seguir adiante, mas um alívio para algo que às vezes vem à tua memória, vem ao teu coração, e às vezes até um empecilho para que você possa seguir na tua vida. Jacó, ele obedeceu à voz de Deus e foi ao caminho de encontrar o seu irmão. Quem sabe você não precisa tomar uma decisão de colocar o orgulho de lado e voltar na casa do pai, da mãe, que já faz anos que você não vê. Pessoas que foram muito amigas tuas e já faz tantos anos que você não conversa. Por quê? Porque tu está magoado, chateado por alguma coisa. Talvez isso
hoje já não simboliza mais tanto. Devido às circunstâncias serem outras, Jacó gostaria de ter o direito de ser o primogênito. Ele gostaria de ter o direito de levar a herança maior da família, mas agora ele já tinha conseguido bens, filhos. Agora ele já estava indo bem na sua vida, porém faltava uma coisa. Faltava ele tirar uma pedra que estava lá dentro do seu coração e da sua mente, para que as coisas pudessem fluir na sua vida, ele pudesse tocar adiante e ele criar os seus filhos. Ouvindo a voz de Deus, ele põe-se a caminho e os presentes se revelam algo que não vai mudar o coração do seu irmão. É interessante que o coração do seu irmão é mudado pela presença de Deus. E quando o seu irmão vê ele, a palavra de Deus diz que o seu irmão vai ao encontro dele, abraça ele, os dois choram, tem um momento de regozijo, de perdão, e o seu irmão começa a insistir com ele, dizendo que não queria presente. Ele queria encontrar o seu irmão para selar a paz e selar novamente a unidade entre os dois, pois eles eram irmãos. Ele gostaria de viver em paz daquele dia em diante. Talvez você precise disso. Eu espero que o Espírito Santo possa dar graça para você fazer isso. Ouvir a voz de Deus. Não tem problema tu ter medo do teu passado. O problema é tu ficar parado onde tu está e tu não tomar a decisão. Mas toma a decisão, colocando fé no teu coração e primeiro orando e deixando que Deus guie a tua vida. Eu tenho certeza, você será muito bem sucedido na tua caminhada. Deus te abençoe com a graça e a presença dele. Em nome de Jesus.